Olá, gauchinhas e gauchinhos de todo o recanto do Brasil. Hoje, quase nos atrasamos para estar aqui. Eu não sei o que aconteceu, o Zequinha estava se enrolando. Eu vi tu correndo, o que aconteceu, Zequinha? Tia Verinha, eu quase me atrasei de verdade. Sabe o que é? Eu estava vindo assim devagarinho, subindo ali pela rua, observando assim aqui esse galpão, CTG, casa, eu não sei bem, tia Verinha, aqui como é que chama, mas eu estava observando os animais, eu estava vendo as ovelhinhas lá comendo pastinho, tinha uma até deitadinha, tia Verinha, e eu estava olhando os cavalos. Hoje está tão gostoso, tem um sol aqui delicioso, e os cavalos estavam lá, um correndo, o outro estava pastando também, que delícia. E eu vim apreciando essa beleza, observando aqui esse lugar, e aí, quando eu me deparei aqui em cima, pensei, será que isso aqui é um galpão ou um CTG? Que estúdio diferente, né, tia Verinha? O que é isso aqui? Ah, que bom que tu é observador, que tu veio apreciando a natureza, os animais, sendo que nós, os gaúchos, os tradicionalistas, nós gostamos tanto e cultivamos tanto os animais que nós temos aqui. Aqui é um CTG e também é um galpão. E agora deu confusão na minha cabeça. É um galpão CTG? É isso, tia Verinha? Eu vou te contar a história para tu entender o que é galpão, o que é CTG, qual é a diferença. Lá em 1948, alguns jovens, 8 moços aproximadamente, se reuniram num galpão de estância para fundar um clube tradicionalista. Um clube, tia Verinha, com carteirinha e tudo? Mas para que servia esse clube? Deixa eu te contar. Era o clube para cultivar as tradições do nosso estado. O chimarrão, a família, as danças, as músicas. E esses 8 moços se reuniram lá sempre no final da tarde para conversar sobre esse clube tradicionalista. Mas e as moças, tia Verinha, ficavam aonde? Bem, nesta época as moças ainda não participaram. Elas vieram depois, mais tarde, participar nas danças com os moços. Muito bem, então deixa eu continuar a explicação. Lá nesse galpão, eles se reuniram e fundaram o primeiro CTG, se chama o CTG O35. 35? Muito bem, CTG 35, ou alguns dizem 35 CTG. Sabe por que ele tem este nome? Ele é o primeiro CTG fundado. Mas, tia Verinha, se ele é o primeiro, por que ele tem o nome de 35? Ele tinha que se chamar o CTG 1. Pensando assim numa lógica, né? Ele até poderia mesmo se chamar de 1, o CTG. Mas ele tem uma história, tem um motivo pelo qual eles colocaram esse nome. E como eu te falei, temos também o Fogão Gaúcho. Mas eu vou te dizer o nome dos dois dele, por que se chamam assim. Mas eu vou começar para te dar uma expectativa falando do 35. Como lá na Guerra dos Farroupilhas foi no ano de 1835, foi a nossa conquista dos Farroupilhas, por isso, então, 35, o CTG, que se localiza em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. Mas olha só, então o 35 é o primeiro CTG do Rio Grande do Sul e ele está localizado em Porto Alegre, mas, tia Verinha, eu quero entender uma coisa. Por que ele é feito assim ainda até hoje, como se fosse um galpão? Uma boa pergunta. É porque ele tem o formato do galpão de estâncias. As estâncias têm esse tipo de galpão. E nós, como cultivamos a tradição, nós cultivamos até mesmo o próprio CTG. Por isso que ele tem este nome. Não é muito lindo? É muito bonito porque ele é feito todo rústico, né, tia Verinha? Com as madeiras rústicas, preservando muitas coisas. E eu vi muitos CTGs que nós vamos, tem até mesmo um museu. Sim, tem um museu dentro do CTG, porque ali estão os utensílios
que se usava naquela época e nós preservamos até hoje, para essa geração que frequenta o CTG conhecer exatamente como tudo começou. Não é uma beleza? É uma beleza. E eu achei muito legal de nós estarmos exatamente dentro de um CTG apresentando este programa tão legal que é o teu, tia Verinha. Isso mesmo, nós estamos apresentando diretamente de um CTG. Mas eu vou fazer o seguinte, enquanto tu olha o CTG aqui por dentro, vê as coisas que nós temos aqui, eu vou sair para o intervalo, vou tomar um chimarrão e depois nós voltamos falando mais da tradição, mais dos CTGs e continuando contando essa história muito legal, que é a história da tradição. Fiquem aí que nós voltamos daqui a pouquinho, tá certo?